Bom, 11h13, a gente viu agora há pouquinho, né, Garrafa, as imagens do alagamento em Moema e boa parte da cidade de São Paulo. Hoje deve ter mais, infelizmente, né? Vocês vão estar acompanhando lá no Brasil Urgente, a gente vai estar assistindo, lógico, mas é inevitável lembrar que há 10 dias, pouco mais de 10 dias talvez, né? 10 dias, acho, a gente teve aquela tragédia em São Sebastião, né? E a gente noticia e tal, acompanha o momento mais trágico, mais difícil, mas é importante saber como é que a cidade está se recompondo, se é que está conseguindo retomar a vida próximo do normal. Vamos falar com o prefeito de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, muito bom dia para o senhor, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, bom dia, Garrafa, um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez aí agradecendo também a oportunidade de esclarecer tudo que está acontecendo aqui no município de São Sebastião depois dessas fortes chuvas que trouxeram muita tristeza, muita tragédia, mas agora também iniciando aí o processo de reconstrução do município. É isso. Que é a parte difícil também, né? Não é nada fácil, não. Depois daquele acolhimento, o que dizem é isso, né? Há um acolhimento natural, o povo brasileiro é muito solidário nessas horas, abraça mesmo, as pessoas atendem, as ONGs também atendem, mas o risco depois é passar do impacto e vão surgindo outras tragédias, né, Garrafa? A gente vai esquecendo. Então eu queria saber do senhor como é que está essa retomada, se o governo federal que fez promessas e o governo estadual que também fez promessas, tiveram aí, né, o presidente Lula e o governador Tarcísio, se todo mundo está fazendo a sua parte, como é que está essa reconstrução? Positivo. Nesse momento nós temos o apoio integral do presidente da República, o Lula. Nós tivemos aqui diversos ministros, aliás, estou em linha direta, incluindo aí o ministro Valdez, que está dando todo o suporte através da Defesa Civil Nacional, as equipes da PRF também dando todo o suporte à Prefeitura de São Sebastião e os recursos que estão sendo liberados a partir do governo federal, que já chegam aí a quase 20 milhões de reais. Recursos que estão sendo aplicados na limpeza, desobstrução de vias, né, no sentido de poder liberar a cidade. Tem também o apoio do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Aeronáutica. O Exército Brasileiro com mais de 400 homens, a Marinha com cerca de 1.000 homens, inclusive com a participação das estruturas médicas e dos fuzileiros navais, que estão dando muito apoio às unidades, que agora começa também um processo de desmobilização. Mas o governo federal está, sim, muito presente. O governo estadual, na pessoa do governador Tarcísio, esteve aqui 7 dias direto. Isso é inédito, nunca aconteceu na história de nenhum município. Nós temos aí agora a participação do Coronel Porto, que assume hoje a Secretaria Extraordinária para dar suporte às operações do Litoral Norte, está aqui conosco já na Prefeitura, e as ações de habitação também começam a acontecer. Lembrando que o governo do Estado fez uma mobilização gigantesca de máquinas, equipamentos, estruturas para a limpeza das ruas, desobstrução das vias, né, que temos aí a rodovia, que em alguns trechos ela se torna uma avenida, que é a BR-101, a Rio Santos, e com isso nós estamos tendo aí todo o suporte e apoio, inclusive financeiro também. O governo do Estado auxiliou no auxílio funeral, e aqui eu quero registrar os nossos sentimentos aos respeito às famílias enlutadas, 64 vítimas aqui em São Sebastião, e um momento aí muito triste, mas que agora enseja na retomada da vida e cuidar daqueles que ficaram com a questão das habitações. Já indicamos 8 áreas para a construção de unidades habitacionais ao governo do Estado. Os processos estão extremamente adiantados, com suporte total de todas as secretarias, incluindo a habitação, a Secretaria de Defesa Civil do Estado, a Secretaria da Casa Civil, também sob a chefia do capitão Arthur. Então nós temos um momento de apoio total e eu quero registrar os nossos agradecimentos. E aí, Agostinho, um momento muito importante para a cidade, que é começar a reconstruir. São Sebastião é conhecida pelas belas praias, mas neste momento a gente precisa recompor as vias públicas, normalizar o abastecimento de água, que a Sabesp está fazendo a sua parte, e agora a gente tem que fazer a conexão das casas, que também foi destruído. Toda essa reconstrução, cuidar daqueles 1.100 pessoas que estão abrigadas nos hotéis, pousadas, cuidar de cerca de 2.000 pessoas que ainda estão em outros abrigamentos de famílias, de parentes, e também dar suporte às pessoas que estão em áreas de risco, que foram provocadas pelas chuvas, novas áreas de risco, e que ensejam um trabalho minucioso, delicado, e que a gente está aí praticamente 24 horas empenhados.
Oi, prefeito, bom dia. O senhor comentou sobre habitação, a gente tem para falar também da parte econômica, mas eu queria tocar no assunto da parte social e psicológica, né? Porque eu imagino que as pessoas que estão aí, que perderam parentes, como a cidade está completamente abalada emocionalmente pelo tamanho da perda. Quando acontece uma chuva aí, qual que é a reação das pessoas? O que o senhor consegue perceber nas ruas? Porque eu imagino que quando começa a chover deve ser um desespero, com medo da intensidade ser tão grande quanto aquela ou próxima disso, tendo em vista que tudo ainda está muito frágil. Quando começa a chover, como que acontece aí na cidade? Como é que as pessoas ficam, prefeito? Olha, Garrafa, nós temos um momento de muito abalo psicológico das pessoas que vivenciaram a tragédia de diversas formas. Ou porque perderam parentes, amigos, ou porque viram muitos corpos sendo recolhidos, ou porque viram a destruição de perto, quase ceifando a vida de cada um. É um momento que tem duas situações muito emblemáticas para mim. Primeiro, eu estava com o governador chegando à área afetada, chamada área quente da Vila Saí, e uma moradora retornando com o seu marido viu aquela cena de formação de nuvens e a possibilidade de chuva. Ela entrou ali num verdadeiro surto, entrou numa crise de pânico aguda, o governador estava ao lado, a gente acabou atendendo ali aquela senhora, mas muita tristeza. Nossos professores também estão muito abalados, aqueles que fizeram atendimento dos abrigamentos, a gente inclusive está fazendo escalonamento para que essas pessoas possam ter um descanso. O governo do estado, o governo federal mandaram pessoas para reforçar esse time de atendimento psicológico. E uma outra cena muito emblemática, Garrafa, que chamou muito a nossa atenção, eu estava dentro da creche da Barra do Saí, porque na Vila Saí, Barra do Saí, nós temos 3 unidades escolares. O Verde Escola, que tem suporte do governo municipal, tem uma EMEI lá dentro, tem mais uma creche na Barra do Saí, mais uma escola, que é o Henrique Tavares. Eu estava na creche, junto com o coronel Jerônimo, da Defesa Civil do Estado, e nós estávamos dando orientações para as pessoas abrigadas. De repente, vem um trovão, todo fim de tarde, ameaça a chuva, veio um trovão, começou a chover, e um menininho de 9 anos caiu, desmaiou, né, inclusive com um princípio de convulsão, e a hora que o menininho voltou, era mais um abalo psicológico, uma crise de pânico, porque ele se lembrou que o bichinho de estimação dele, a gatinha dele, estava lá dentro da casa e precisava ser resgatado. Imediatamente nós destacamos uma equipe para fazer esse resgate. O que pode parecer piegas ou pode parecer uma bobeira, acabou abalando muito as famílias. Então, esse direcionamento do amor, do carinho, seja com parente, seja com animal de estimação, ele acaba condicionando esse suporte psicológico. E as pessoas, de fato, quando a gente caminha nessas áreas mais afetadas, e eu estou fazendo isso diariamente, a gente encontra muitas pessoas abaladas. É comum encontrar o choro. Eu tive uma caminhada essa semana na Vila Saí com a presença da presidente do OAB São Paulo, a doutora Patrícia, e ela pôde presenciar isso. São cenas muito fortes, pessoas estão realmente abaladas e preocupadas, porque todo fim de tarde vem a trovoada de verão. Neste momento está muito quente, o que enseja novamente em preocupações com a questão meteorológica. Nós estamos fazendo monitoramento de 2 em 2 horas, ainda há áreas extremamente sensíveis, com risco de escorregamento, e um momento muito delicado também da questão econômica. Só para vocês terem uma ideia, esse mês de fevereiro, comparado ao mês de fevereiro do ano passado, a nossa arrecadação caiu 60%. Se isso continuar acontecendo, a exemplo do mês de março, nós teremos muito mais dificuldades, inclusive com preocupação até de não pagar a folha, quiçá pagar com os custos do dia a dia da cidade. Hotéis, restaurantes, pousadas, todos com as atividades paralisadas, porque é o momento de recompor o município, é o momento de reconstrução. Ambulantes não estão conseguindo trabalhar, as praias ainda com muito material em função desses escorregamentos de massa, vias públicas prejudicadas, a drenagem inteirinha dessa região, principalmente a sul, totalmente afetada. Lembrando que nós temos programas também na região central, casas que foram literalmente ao chão em função dos escorregamentos. Então o cenário inspira cuidados, tanto no suporte psicológico aos moradores, quanto na questão econômica também do município. Estamos conversando com o prefeito de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto. Prefeito, aí a gente se encontra numa encalacrada, né? A cidade fica numa encruzilhada aí, porque
ao mesmo tempo que precisa tentar retomar a vida, e aí retomar a vida, a arrecadação da cidade passa basicamente pelo turismo, imagino, né? Mas não sei se é o caso já de abrir, né, para convocar os turistas a voltarem para São Sebastião. Como é que se sai dessa encruzilhada? Quando que o senhor acha que vamos poder convidar de novo os turistas que adoram essa região aí a voltarem com segurança para São Sebastião? Olha, Agostinho, ainda é prematuro definir um prazo ou uma data. Neste momento, nós estamos trabalhando com diversas frentes de atendimento à população. Tem aqueles que estão abrigados, aqueles que estão abrigados em casas de terceiros e aqueles que podem ficar desabrigados, desalojados. Nós temos uma preocupação econômica, para isso nós estamos criando agora de imediato, com o suporte da União, do presidente Lula, do governador Tarcísio, uma estrutura, um comitê que vai cuidar especificamente dessa frente de trabalho. Nós temos uma outra equipe que está cuidando da limpeza das ruas. Para você ter uma ideia, nós já retiramos mais de 2.500 caminhões de lixo. A nossa operação de limpeza urbana está extremamente ampliada e ainda tem a operação de limpeza dessas massas que correram das montanhas, dos montes, né, aqui da Serra do Mar. Então nós temos ainda uma operação que retirou mais de 5.000 caminhões dessas massas, ou seja, é muito entulho, é muito resíduo, e muitas casas, como eu disse anteriormente, foram alagadas, ou seja, os moradores ainda estão perdendo o mobiliário, a linha branca, né, a geladeira, o fogão, os utensílios, tem muito colchão espalhado. Então, até a reorganização da limpeza urbana, a recomposição das vias públicas que ou foram afetadas pelos deslizamentos, ou foram afetadas pelos alagamentos, ou ainda foram afetadas até pelo trabalho de máquinas pesadas, nós teremos aí um bom tempo. O que nós estamos trabalhando aqui para que essa próxima temporada de verão seja a melhor da história do nosso município. Então nós teremos aí alguns meses, não dá para definir uma data, mas nós estamos trabalhando com todo o empenho, toda a prefeitura voltada a corrigir essas situações, melhorar os investimentos em habitação que começam agora por parte do governo do estado, e também, Agostinho, nós temos aí uma série de obras de contenção. Para você ter ideia, no bairro de Junqueí nós perdemos 2 escolas, uma estadual e uma municipal. Como seja aí ter 1.500 crianças, adolescentes voltando para o sistema de aula online. Nós temos ainda uma outra creche no bairro de Maresias que foi totalmente comprometida. Então nós estamos ainda com uma frente na área da educação. As crianças perderam o material escolar, o material pedagógico. Nós estamos organizando e coordenando isso, tudo com muita responsabilidade. Inclusive, nós convidamos o Ministério Público Estadual, Federal, os órgãos de fiscalização e controle, Polícia Federal, Polícia Civil, para que acompanhem todos esses programas de contratação, para que lá na frente nós não tenhamos outros tipos de problemas ou acusações. Então a gente está num verdadeiro mutirão de esforços, como eu falei, com o governo federal, estadual e com os órgãos de fiscalização. Falei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, para que acompanhe tudo isso, porque é uma reconstrução que precisa ser feita em tempo recorde, porque a economia, ela também salva vidas, e nós temos essa experiência do período da pandemia. Então, tudo isso precisa ser organizado, porque os pequenos comerciantes, pequenos empresários perderam absolutamente tudo. E com a quantidade de donativos e doações que chegaram, como por exemplo, doaram cestas básicas, que foi fundamental para o restabelecimento humanitário, mas doaram roupas, calçados. Os pequenos empreendedores hoje não vendem absolutamente nada. Doaram produtos de limpeza, também extremamente importante. Os pequenos comerciantes estão com os seus comércios paralisados, porque a gente conseguiu, graças à solidariedade do povo brasileiro, a gente conseguiu abastecer no momento de crise. Mas isso tudo precisa agora voltar ao normal e as demissões começam a acontecer. Então a gente está buscando esse equilíbrio para que a população brasileira que aqui vive tenha esse suporte. E prefeito, o senhor falou sobre habitação. Eu lembro que logo no começo houve uma dificuldade porque o governador retratou falando que era difícil convencer, né, as famílias que estão em área de risco a deixar o local, pela insegurança, pela incerteza, para onde iriam, como iriam, o que iriam fazer para o futuro. E agora a prefeitura, o senhor comentou que também já está sendo construída ali moradias e precisa tirar ainda essas pessoas de zonas de risco. Ainda há dificuldade para conseguir convencer essas pessoas a saírem, e para sair, o que a prefeitura está oferecendo de segurança para onde essas pessoas vão, prefeito? Gafa, essa pergunta ela é muito importante. Eu quero mais
um momento, mais uma vez, agradecer aqui nesse momento o Grupo Bandeirantes, agradecer você, o Agostinho, porque levar essa informação, o conhecimento de todos é fundamental. As pessoas, elas estão preocupadas, o ambiente é tenso, o ambiente cria essa tensão em função da falta de perspectiva do cidadão. Muitas pessoas acabaram retornando para as áreas de risco, mesmo tendo suas casas interditadas. O que nós estamos fazendo? Primeiro, o abrigamento nas escolas. Segundo, a segunda fase, abrigamento nos hotéis e pousadas. Terceiro, as casas de passagem. Por fim, a quarta fase do abrigamento, as pessoas seguirem aí para as casas definitivas. Nós conseguimos apontar 8 áreas para o governo estadual que estão sendo objeto de desapropriação, 8 áreas que já vão começar agora as contratações das residências habitacionais e áreas também para abrigamento de passagem, isso num ritmo mais acelerado. Nós criamos outras possibilidades também de dar suporte a essas pessoas no caráter emergencial. Primeiro, as 300 unidades lá no município de Bertioga, que está sendo muito gentil conosco. Então, nós temos aí 300 núcleos familiares, ou cerca de 1.200 pessoas aproximadamente, que poderão ser abrigadas na cidade de Bertioga, em residências novas. Nós temos ainda o suporte para aqueles que queiram retornar para os seus estados de origem ou para as suas cidades de origem, aonde a Prefeitura está custeando essa passagem. Já foram mais de 150 pessoas que retornaram para suas cidades com o suporte do município. E agora, a gente inicia a transferência para essas unidades habitacionais de Bertioga. Então, a gente está criando uma série de frentes de trabalho, todas as equipes 24 horas trabalhando. Eu falei com o secretário de Habitação ontem, era quase 1 da manhã, conversei com o governador por volta de 9 horas da noite. Então, existe um empenho total para que a gente possa acelerar aí o suporte a essas famílias. Ninguém ficará desamparado, ninguém irá perder a sua residência e ficar sem ter para onde ir. Então, as casas que estão sendo desmontadas por decisão técnica, elas sim são contabilizadas na distribuição das novas unidades habitacionais para aqueles que precisam. Aqueles que optarem em ir para outras cidades, como eu já mencionei, têm esse suporte também. Então, nós estamos correndo contra o tempo, não só pela necessidade de abrigamento definitivo, mas contra o tempo, porque tem mais previsão de chuva. Estou falando aqui com vocês, já sinto o vento entrando pela região sul, que é um sinal característico de pancada de chuva, e isso tudo, se eu sei, a população que aqui vive também sabe, então começa a criar já um ambiente mais tenso de preocupação. Mas os 3 poderes juntos estão focados nas soluções no curto prazo, e é um trabalho hercúleo, mas que está sendo feito. E eu peço a todos que estão nos ouvindo, que são vítimas dessas chuvas, muita calma, muita paciência. Nós teremos sim soluções e elas estão transcorrendo em tempo curto. Aliás, tempo recorde, e que vai servir de case aí para o Brasil em situações como essa no futuro. Prefeito Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, só para encerrar da minha parte, agradecendo muito a sua atenção sempre aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estava comentando com a Garrafa estava lembrando isso também, que poucas vezes, eu acho que é a primeira vez que a gente viu os 3 poderes juntos, né? O prefeito da cidade, o governador de estado e o presidente, pelo menos da forma que a gente viu tão rapidamente, uma resposta tão rápida, a presença física dos 3 ali, dos 3 chefes do executivo, deu esperança de que a gente de fato teria essa sintonia que o senhor está confirmando que está sendo mantida pelo menos até agora. Dá para cravar, prefeito, que a partir do que aconteceu, dessa tragédia das mortes, da dor, da destruição toda que aconteceu em São Sebastião há 10 dias, nós chegaremos ao ponto em breve, a partir de agora, de não ter mais ninguém morando em área de risco em São Sebastião? O senhor acha que vai ser possível encontrar áreas seguras para construir outras casas? Enfim, vamos chegar ao final desse processo com 0 pessoas em área de risco aí em São Sebastião, prefeito? Olha, Agostinho, essa pergunta ela é extremamente importante, foi pauta agora de reunião, tanto com o general Ferraz, do Exército Brasileiro, que está dando suporte total para nós, quanto também aqui nós estamos com a presença do almirante Guilherme, da Marinha do Brasil. Nós temos um momento certo, com o apoio dos 3 poderes, municipal, estadual e federal, unidos em torno de uma causa comum, que é essa situação de tragédia.
mas nós temos o momento certo para virar a página da ocupação irregular aqui na cidade de São Sebastião e servindo de exemplo também para outras cidades do litoral norte, outras cidades do Brasil que tenham características geográficas que possam ter tragédias como essa. Esse é o momento perfeito. Anteontem eu me reuni pela primeira vez com a Câmara dos Vereadores. Eu estava insistindo, inclusive, para que eles participassem dessa transformação, para que a gente possa somar os esforços do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, e também com a sociedade civil organizada, para que a gente tenha de uma vez por todas a desocupação de 100% das áreas de risco do nosso município. O governador entendeu, se sensibilizou, está dispondo recursos para isso, o presidente Lula também entendeu, está se dispondo, colocou toda a equipe para nos ajudar, mas é necessário que legislativo, executivo e judiciário, as três esferas do Brasil, tenham esse entendimento. Porque isso não é um problema que o prefeito sozinho resolve ou só com casas populares isso se resolve. Precisa ter uma redistribuição das riquezas, uma redistribuição dos investimentos, uma redistribuição dessa sociedade civil brasileira nesse sentido, para que a gente possa adequar todos esses novos investimentos. Eu acredito sim, inclusive estou aguardando que a Câmara Municipal, que já está há 10 dias com os projetos de apoio, de suporte humanitário, de alteração legislativa, para que a gente possa fazer essa ação em conjunto também. E aqui, Agostinho, aproveito essa oportunidade para pedir também a atenção dos nossos congressistas, tanto a nível estadual quanto federal, que tenham mais atenção nas leis. E peço aí, a bancada federal paulista se juntou, mandou aí 4 milhões de reais, a bancada estadual também, deputados também mandaram recursos aqui para São Sebastião, estão destinados recursos, mas que haja atenção com as leis de emergência, as leis de defesa civil, para que a gente possa ter reconhecido a defesa civil como órgão real, concreto da administração, não apenas trabalhando com os voluntários, mas para que a gente possa ter isso como matéria nas escolas, como estrutura, parte de todo o poder público. Então, é fundamental que neste momento que o Brasil volta suas atenções para São Sebastião, que as reflexões sobre cada área comecem a acontecer. Aqui, a tragédia ceifou 64 vidas. Mas quantas vidas mais nós precisaremos perder para que as pessoas entendam que isso faz parte de um conjunto de ações entre poder público e sociedade civil. Então fica aqui um momento para reflexão e as ações aqui estão sendo realizadas em função dessa união dos poderes, a quem mais uma vez eu agradeço muito. E a vocês da imprensa, mais uma vez, desculpe ser repetitivo, mas esse papel de levar a informação real, ela é fundamental no momento em que a cidade perde linhas telefônicas, perde torres de transmissão, perde a comunicação em 100% dos bairros. Então, agradecer também esse papel da imprensa fundamental na transparência das informações. Tá certo. Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes e boa sorte aí para essa reconstrução agora que vai precisar passar pela cidade. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Tomara, né, que não seja